Desde o quinto século a.C., filósofos gregos já afirmavam que o universo tem uma constituição elementar única, que é o átomo, o que fundamentaria a teoria atomística. E foi só 2.500 anos depois, no início do século XX, com os trabalhos de Rutherford, que começou a se desenhar o modelo atômico que conhecemos hoje. Mas o que é um átomo? O átomo é a menor parte da matéria. Ele é formado por um núcleo que contém os prótons, partículas que têm massa e carga positiva, e os nêutrons, partículas do mesmo tamanho dos prótons, mas sem carga. E ainda por elétrons, que são partículas de massa desprezível e carga negativa, que giram ao redor do núcleo. O átomo é uma entidade neutra. Ele não possui carga, ou seja, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Entretanto, a concentração de prótons e nêutrons no núcleo do átomo pode criar instabilidades, ocasionando a emissão de radiação. O número de prótons é conhecido como número atômico e identifica as características químicas do átomo. E a soma do número de prótons com o número de nêutrons é chamada de número de massa. Mas, como o número de nêutrons no núcleo do átomo pode ser variável, já que eles não têm carga elétrica, um mesmo elemento químico pode ter massas diferentes. Átomos de um mesmo elemento químico em números de massa diferentes são denominados isótopos. Os isótopos que emitem radiação para se estabilizar são denominados radioisótopos. Os radioisótopos que têm aplicação no diagnóstico e tratamento de doenças são chamados de radiofármacos. O uso de isótopos é tremendamente importante dentro da oncologia pediátrica, não apenas quanto ao diagnóstico, mas também com relação à terapêutica. É uma ferramenta, é um recurso de grande importância no armamentário terapêutico e de diagnóstico das neoplasias malignas da infância e que certamente vai ter um uso cada vez maior ao longo do tempo. O Brasil iniciou as pesquisas e a produção de radiofármacos em 1959. Hoje, para atender às necessidades de todo o país, o IPEM, pioneiro nessas atividades, possui um centro de radiofarmácia certificado pela ISO, Anvisa e Senem. Exames de coração, fígado, além de neurológicos, tumorais e muitos outros que utilizam diagnóstico por imagem, só são possíveis graças ao uso de alguns radiofármacos. O radiofármaco, ao interagir com o órgão ou tecido que precisa ser examinado, possibilita a obtenção das imagens e a identificação de anomalias provocadas por diferentes doenças. Mas os radiofármacos não são só grandes aliados da medicina diagnóstica. Eles também são poderosas armas no combate a tumores e células cancerosas. As chances de sucesso no tratamento de alguns tipos de câncer são muito maiores com o uso de radioterapia. A técnica permite que um feixe de radiação atinja diretamente a área a ser tratada, minimizando os danos aos órgãos ou tecidos próximos. Os radiofármacos utilizados na medicina nuclear, como o flúor 18, são produzidos em aceleradores ciclotron. Em outras instalações, são feitas as produções de fios de irídio 192 e sementes de iodo 125 para braquiterapia. Todo o molibdênio 99 importado pelo Brasil para fabricar os geradores de tecnésio 99, utilizado em 80% dos procedimentos da medicina nuclear, é processado no IPEM. No reator nuclear IEA-R1 são obtidos outros radiofármacos como o samário 153, potente aliado no combate às dores, e o iodo 131, capaz de diagnosticar e tratar disfunções da tireoide. Os aceleradores de partículas e os reatores nucleares são capazes de criar artificialmente um elemento radioativo através de reações nucleares. Mas o que são reações nucleares? Reações nucleares são aquelas que ocorrem no núcleo do átomo, e 3 delas são de especial interesse para a construção de um reator nuclear. A fissão nuclear, que é a quebra do núcleo de um isótopo quando nele incide um nêutron. Da fissão resultam 2 novos elementos, mais 2 ou 3 nêutrons, o que possibilita a reação em cadeia e a liberação de uma grande quantidade de energia. O espalhamento, que é a moderação da velocidade do nêutron provocada pelo choque com elementos químicos leves, como o hidrogênio ou o carbono.
e a captura neutrônica, que é a incorporação do nêutron pelo núcleo de um elemento comumente prata, índio, cádmio e boro. O reator nuclear é um equipamento onde ocorrem as reações nucleares de forma controlada. As mais importantes são as reações induzidas por nêutrons. O material físsil mais comum é o urânio-235, usado para fabricar o combustível nuclear. Alguns reatores também podem utilizar plutônio com essa finalidade. O reator de pesquisa IEA-R1, o primeiro na América Latina, é um reator tipo piscina que começou a ser construído em 1956, a partir de um convênio entre a Universidade de São Paulo e o CNPq, e que deu origem ao Instituto de Energia Atômica, que desde 1979 passou a chamar-se IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Outro reator de pesquisa, o IPEN-MB-01, foi projetado dentro do Instituto e construído pela Marinha do Brasil. É o primeiro reator genuinamente brasileiro e começou a operar em 1988. De lá para cá, tem sido um importante equipamento de investigação, porque é capaz de simular características nucleares de um reator de grande porte. Com ele, pesquisadores têm a possibilidade de testar um núcleo para uso em propulsão naval. Os reatores também podem ser construídos para gerar energia elétrica. Esses são chamados reatores de potência. No Brasil, eles estão localizados na cidade de Angra dos Reis. O combustível utilizado em todos os reatores de pesquisa nacionais é produzido no IPEN. O urânio é recebido sob a forma de gás, como hexafluoreto de urânio, e processado em várias etapas. Primeiro, ele é reduzido a tetrafluoreto de urânio, conhecido como sal verde. Esse pó é misturado com magnésio metálico para se obter o urânio metálico. Esse metal radioativo reage com o silício formando siliceto de urânio, que é triturado e misturado com alumínio para a fabricação do briquete, que será colocado em um estojo e laminado, até atingir as dimensões das placas que serão usadas para a montagem do elemento combustível. Os elementos combustíveis são feitos de material cerâmico e metálico e têm uma interação permanente com a radiação. As investigações nessas áreas criaram perspectivas para o estudo e desenvolvimento de outros materiais que também abrangem os polímeros, os compósitos e os biomateriais. Os processos de corrosão são importantes na avaliação do desempenho de novos materiais, incluindo os nanoestruturados. Por força de lei, todos os processos que envolvem o uso de material radioativo são acompanhados por um setor de radioproteção, que tem como objetivo a segurança dos funcionários e da população. Também são realizados estudos de padrões e métodos de medição de radiação. As radiações nucleares podem ser identificadas e quantificadas com o uso de detectores tipo Geiger-Miller e dosímetros. As informações obtidas resultam da interação da radiação com a matéria. A radioatividade é um fenômeno pelo qual isótopos de alguns elementos químicos são capazes de emitir radiações. Existem 3 tipos de radiação: a alfa, de pouca utilização prática, que tem carga positiva e equivale a um átomo de hélio sem os elétrons. A beta, uma forma de radiação ionizante que tem grande aplicação na medicina, em fontes para braquiterapia e diagnósticos médicos. A gama, uma radiação eletromagnética que possui energia capaz de atravessar placas de diferentes materiais. A gammagrafia, uma espécie de radiografia de objetos sólidos, é utilizada na indústria para identificar rachaduras ou defeitos em peças de metal. Um exemplo é o uso pela indústria aeronáutica, que possibilita identificar possíveis desgastes nos componentes dos aviões, evitando acidentes e garantindo que peças possam ser substituídas ao menor sinal de desgaste. Uma das principais fontes de radiação gama é o cobalto-60. O irradiador multipropósito de cobalto-60, com tecnologia inteiramente nacional, foi projetado e construído pelo IPEN. Esse equipamento possibilita, entre outras aplicações, a irradiação de alimentos, aumentando significativamente seu tempo de conservação, sem perda de suas características nutricionais. A irradiação não só contribui para aumentar a segurança microbiológica do alimento, tornando mais seguro para nós ingerirmos, mas também aumentando a vida de prateleira desse alimento, causando então uma redução nas perdas econômicas.
Sementes, grãos, legumes e frutas, depois de irradiados, podem durar muito mais tempo sem murchar ou apodrecer. Até as flores se beneficiam deste processo de aumento de vida útil. O irradiador multipropósito também é utilizado para esterilizar produtos médicos e farmacêuticos, tecidos biológicos para implantes cirúrgicos e até no beneficiamento de pedras semi-preciosas. Obras de arte, quadros, livros e esculturas em madeira podem ser desculpinizados com o uso da radiação gama. Além da nuclear, existem outras formas de energia de interesse para a sociedade. Aceleradores industriais de elétrons, que emitem feixes de alta energia capazes de produzir melhorias nas propriedades físicas e químicas de materiais e produtos acabados. Fios e cabos elétricos, filmes, embalagens, espumas e pneus se tornam mais resistentes. A técnica também é bastante eficaz na esterilização de embalagens. Outra forma de energia promissora é o laser. Suas aplicações vão desde a caracterização de tecidos biológicos até o desenvolvimento de métodos de desinfecção de alto nível, que englobam a eliminação de micro-organismos em periodontite e queimaduras infectadas. Na indústria, o laser é utilizado para realizar cortes de alta precisão em metais, por ablação. E na área de meio ambiente, a análise da poluição do ar pode ser realizada com auxílio de lasers de alta potência. Pulsos de luz emitidos pelo equipamento permitem identificar a presença de contaminantes na atmosfera. O Brasil hoje discute tecnologias que estão alinhadas com a ideia de um futuro de baixo carbono. Essa discussão já é liderada pelo Brasil desde 92, desde a Eco 92. Dentre essas tecnologias, as tecnologias que mais se destacam no que diz respeito à expectativa de futuro são as tecnologias ligadas ao desenvolvimento de células de hidrogênio e as tecnologias ligadas ao aproveitamento de energia nuclear. A pesquisa de produção de energia limpa engloba estudos de célula a combustível, na qual se produz energia a partir do hidrogênio, uma fonte renovável que deixa apenas a água como resíduo. O Brasil preocupa-se com a gestão segura dos rejeitos radioativos gerados em seu território, dentro dos princípios éticos de proteção ao homem e ao meio ambiente. Para garantir essa segurança, são realizados processos de caracterização, tratamento e deposição final, e pesquisas permanentes para redução de volume, tratamento, armazenamento e repositório. Os institutos de pesquisa na área nuclear também oferecem programas de pós-graduação vinculados a algumas das melhores universidades do Brasil, entre elas a USP, o FRJ, o FMG e o FPE. Esses programas oferecem bolsas de estudo pagas por órgãos de fomento nacionais e estaduais. O pós-doutorado tem sido incentivado nos institutos nucleares. Para alunos de graduação, são oferecidas bolsas de estudo e estágios de iniciação científica. As atividades desenvolvidas na área nuclear sempre foram uma resposta às demandas da sociedade. Por isso, ela é um campo do conhecimento e da pesquisa em permanente expansão. O compromisso do IPEM é gerar conhecimento, desenvolver novas tecnologias e preparar profissionais capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros.